Paz do Senhor, queridos de Deus, amados de Deus. Mais uma vez estou aqui para compartilhar um momento de ensino para com todos, todos aqueles que me ouvem e todos aqueles que me seguem. No dia de hoje eu trago um tema que é de conhecimento de muitos, não é? Que é de prática de dia a dia de muitos também, muitos irmãos. Eu trago hoje passos para uma boa meditação. Este é o tema de hoje, não é? Passos para uma boa meditação. Na verdade, nós como cristãos devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Devemos meditar na palavra do Senhor. Porque a meditação nos aproxima mais de Deus. E é através da meditação que o Senhor fala por intermédio da sua palavra. É através da meditação que nos achegamos mais a Deus. É através da meditação que nos aproximamos mais de Deus. É através da meditação que compreendemos Deus, não é? Como Senhor e Salvador. Então, meditação é refletir na palavra de Deus. É uma das ferramentas para conhecer Deus. É uma das ferramentas para estar mais próximo de Deus. Então, a meditação é uma prática que enche a nossa mente com a palavra de Deus, enche a nossa mente com conhecimento da palavra de Deus, não é? E com o propósito de aplicarmos esta palavra de Deus para a nossa vida. Diz o livro de Josué no seu capítulo 1, no versículo 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esta é a palavra divina. Esta é a palavra de Deus, que nos orienta, nos fala da meditação, nos fala como nós devemos ter essa responsabilidade de meditação. Porque nós, como cristãos, não podemos ficar sem meditar. Não podemos, não tem como. Então, um dos primeiros passos que eu trago para uma boa meditação é a oração. Devemos orar a Deus para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos capacite como nós devemos meditar, para que o Senhor nos instrua a compreender a sua palavra, para que nós não vimos simplesmente letra, mas que vimos palavra de poder, de autoridade, de salvação, para que nós possamos tirar a cegueira espiritual e compreender a palavra do Senhor. Então, a oração é um dos passos primordial, não é? Um dos primeiros passos, porque nós pedimos ali a orientação do Senhor, pedimos a presença do Espírito Santo. Amém? E o segundo passo é destacar onde estamos a ler. Nós devemos
destacar. Por exemplo, nós abrimos aqui o livro de Josué, não é? Nós destacamos. Qual é o livro que nós estamos a ler? Nós estamos a ler o livro de Josué. O livro de Josué encontra-se no Antigo Testamento. Então, nós podemos fazer uma anotação, né? Até porque a meditação ela é feita com caneta e o caderno na mão e a Bíblia aberta. Nós vamos identificar, estamos a meditar no livro de Josué. O livro de Josué encontra-se no Antigo Testamento. Qual é o versículo que nós estamos a meditar? Nós estamos a meditar o versículo número 1. Nós estamos a meditar o capítulo número 1, o versículo número 8. Então nós podemos criar uma anotação com relação a isso. Vamos anotar, vamos a destacar, não é? A meditação que nós estamos a fazer. Este é o segundo passo. O terceiro passo é procurar personagens. Nós devemos identificar o livro que nós estamos a ler, vamos identificar aonde, capítulo, versículo e quais são as personagens que nós estamos a ler. Nós podemos identificar. Nós estamos a ler o livro de Josué. Josué está falando para o povo de Israel que não se deve apartar da nossa boca o livro desta lei. Então, nós temos o personagem Josué e o povo de Israel. Nós podemos fazer anotação, personagens identificadas na mensagem meditada ou na palavra meditada. Josué, povo de Israel. Quarto passo. Prepare os nomes, ou seja, separe os nomes que tu não entendes, nomes difíceis, nomes de lugares identificados, nomes difíceis, palavras difíceis. Nós temos que identificá-los, né? Logo, por sua vez, transcrever os mesmos nomes. Se tu tiveres muito tempo durante o dia, nós podemos, ou seja, tu podes localizar o dicionário, referências bíblicas e tirar os seus significados. Amém? Para o quinto passo. No quinto passo, procure entender o que diz o texto. Que mensagem é que eu posso tirar para a minha vida? Né? O que é que diz o texto? Que mensagem eu posso tirar para a minha vida? Por exemplo, nós abrimos o livro de Josué. Nós também podemos abrir o livro de João. Livro de João 3,16. No livro de João de 3,16, que diz assim a santa e bendita palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui o Senhor está a dizer que o Senhor enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do texto. Esta é a mensagem que Deus enviou Jesus Cristo para a terra, para nos livrar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Esta é a mensagem do texto. Agora, que mensagem eu posso tirar para a minha vida? Se Deus enviou o seu Filho ao mundo, não é? Para perdoar os pecados dos homens, é porque nós andávamos no pecado, nós estávamos perdidos, não é? E que devemos fazer o quê? Mudar a nossa conduta, mudar a nossa maneira de ser, mudar, não é? A nossa vida. Temos uma vida de santidade, né? Uma vida longe do pecado, porque outrora nós estávamos no pecado, mas
mas Deus enviou o seu Filho amado para que se entregasse por nós, para que expressasse o sentimento, o maior sentimento de amor na cruz do Calvário, para nós não continuássemos na mesma situação, para reconciliar o povo com Deus. Amém? Então, esta é a mensagem que nós podemos ter agora na nossa vida. Por alguma razão, Deus enviou seu Filho. Sim, enviou por quê? Por que razão? Qual era a conduta do povo? Era má, era boa? Então, nós devemos tirar esta passagem, essa mensagem do texto, e contextualizar na nossa vida. Amém? Para o sétimo ponto, o sétimo passo, é aplicar na nossa vida. Após a meditação, nós vamos procurar entender a mensagem do texto, vamos colocá-la, vamos tirar a mensagem para a nossa vida, vamos tirar. Mas é necessário que apliquemos esta mensagem na nossa vida diária. É necessário que nós possamos andar segundo a palavra de Deus. Aqui, então, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer que é a maior prova de amor que Deus expressou para a humanidade. Porque a nossa conduta não era boa, é má, pecaminosa. Então nós devemos mudar as nossas ações, as nossas atitudes, não é? Em Josué 1:8 diz que não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tu vá bem os teus caminhos. Quer dizer que a prática da meditação deve ser aplicada na nossa vida diária, para que não se aparta de nós, para que permaneça em nós. Então, esta é uma aplicação que nós vamos colocar em nossa vida diária, a prática da meditação. Amém? Sétimo passo, né, que fala após essa meditação, nós devemos fazer silêncio para que o Espírito Santo fale com você, ou seja, para que o Espírito Santo fale conosco. É necessário que façamos silêncio, tenhamos um momento de silêncio para que o Espírito Santo nos instrua, para que o Espírito Santo fale por intermédio da sua palavra aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que Ele quer que nós levemos em prática, não é, na nossa vida diária, aquilo que é a revelação do Senhor no momento por intermédio da sua palavra. Porque é através da revelação do Senhor, é através do momento do silêncio que nós vamos fazer ao Senhor, que o Senhor vai nos instruir como é que nós devemos levar essa palavra para as outras pessoas, como é que nós devemos seguir com a nossa caminhada, como é que deve ser a nossa prática diária, como é que nós devemos expressar, não é? Ou seja, o transmitir o conhecimento que nós estamos a adquirir através da palavra de Deus. Amém? Então não se pode haver uma meditação sem um momento de silêncio para que o Senhor fale conosco, para que nós estejamos acessíveis à voz de Deus. Amém? Oitavo passo, faça questão ou questões ao texto, não é? Refletir ao texto. Nós abrimos aqui duas passagens. Na segunda passagem, no livro de João, nós podemos fazer vários tipos de questões. Por que Deus enviou seu Filho? Para quem Deus enviou seu Filho? Como Deus enviou seu Filho? Em que circunstância, em que momento Deus achou que deveria enviar
enviar o seu Filho. Como Deus enviou. Então são vários tipos de questões que nós podemos fazer ao texto, que para podermos compreender melhor, perceber melhor, entender, guardar em nossas mentes, para que nos sirva como guias, não é? Que nos sirva como guia nas nossas vidas como cristãos, porque é meditando a palavra do Senhor que nós compreendemos Deus, conhecemos mais a Deus, nos acheguemos mais a Deus e percebemos a sua palavra. Por sua vez, peguemos essa palavra e vamos transmitir a boa nova, as boas novas para os nossos irmãos, para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então nós devemos estudar na palavra de Deus, estarmos preparados, não é? Preparados, munidos do conhecimento da palavra de Deus, para que ela não se aparta de nós, esteja sobre nós, sobre nossos corações, sobre a nossa vida, sobre as nossas caminhadas. Amém? Nono passo é memorize a passagem que meditou. Como todos os outros livros, não é? Acho que não podemos comparar o livro da Sagrada Escritura, porque este não é um livro de romance, não é um livro de história qualquer, ou um outro livro de conhecimento. É o livro da Palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. É o livro de todos os livros, aonde nós podemos estar mais próximo de Deus, conhecer Deus. Então nós devemos memorizar todas as passagens, não é, que nós vamos meditando. Nós devemos procurar meditar. Sabemos que não é fácil memorizar a palavra do Senhor. Ou seja, não é só a palavra do Senhor. Pronto, memorizar, não é? Memorizar as coisas, sei que não tem sido fácil, mas podemos fazer um esforço para poder memorizar. Eu tenho um exemplo prático que eu costumo usar para memorizar a palavra do Senhor. Quando eu medito a palavra do Senhor, eu procuro ter uns post-its, não é? Assim que se diz, post-its. E nesses post-its eu coloco qual é o livro que eu estou a ler. O que eu estou a fazer a anotação? É meditação. Então eu coloco meditação diária. Qual é o livro que eu estou a ler? Eu coloco o nome do livro, por exemplo, o livro de João, o livro de Mateus, o livro de Josué. Tu vais colocar o livro. Qual é o capítulo que eu estou a ler? Capítulo número 8, capítulo número 5, capítulo número 3, por aí fora. Qual é o versículo que eu estou a ler? Por exemplo, o versículo número 3, número 2, por aí fora. Tu vais anotar no post-it. Após a anotação, tu podes colocar na tua bolsa. Ou então, se não colocares na bolsa, isso como um papel colantes, tu podes colocar em qualquer coisa que tiver contigo, uma caneta, não é? Ou mesmo no teu telefone, vais fixar, né, o papel, ele fixa, vais fixar o post-it. E aí, em todo o período do dia, tu vais observando e meditando, lembrando na palavra que você meditou e vais memorizar a palavra. Ou até podes colocar no teu pulso também, isso fixa. Podes colocar no teu local de trabalho, coloca no teu pulso, vai fixar e em todo o período do dia tu vais olhando e memorizando a meditação feita durante o período do dia. Amém? E como nós cristãos, né, nós temos sempre, nós demos sempre as primícias ao Senhor, nós demos sempre as primícias, nós devemos tirar as primeiras horas do dia para orar e meditar ao Senhor, entregar o nosso dia nas mãos do Senhor, entregar a nossa meditação diante do Senhor. Amém? O 10º ponto, fale com Deus sobre o texto para que sirva
para que a palavra esteja em nossos corações, na nossa mente, para que nos sirva de guia, para que nos vá bem os nossos passos, os nossos caminhos, os nossos percursos. E para que o Senhor abra a nossa mente, nos torne acessível a sua palavra, para que nós possamos estar prontos durante o dia, para que nós possamos levar esta palavra a quem precisa de ouvir a palavra do Senhor, para que nós possamos levar essa palavra a evangelizar alguém, não é? Dar uma palavra de conforto para alguém que vai precisar no nosso dia a dia, para que nós possamos viver debaixo da palavra do Senhor. Por exemplo, se nós estivermos perante uma situação que nos requer sabedoria e nós podemos aplicar esta palavra, então é o Senhor que nos capacita, é o Espírito Santo que nos capacita. Então, quando nós entregamos na mão do Senhor, nós vamos estar munidos, instruídos e capacitados, e sobretudo alertos e atentos a todas as situações que nos forem colocadas. Amém? Penso que por hoje é tudo, né? Espero ter ajudado aos irmãos. Sei que não é um tema novo. Sei que os irmãos têm praticado sim. Naquilo que eu pude ajudar, amém? Naquilo que faltou eu falar, né? Eu não disse aqui. Podem deixar uma mensagem